O pneu furado. Um homem estava dirigindo seu carro de Nova York para Boston. Só no fim da viagem é que ele descobriu que um dos pneus estava furado desde o início. Mesmo assim, conseguiu chegar ao seu destino com sucesso. E esse problema não o atrapalhou em nada. Como isso foi possível? O pneu furado era o estepe. Um plano quase perfeito. O diretor de uma grande empresa voltou do almoço e descobriu que seu cofre havia sido arrombado e que todo o dinheiro que estava lá havia sido levado. Dentro havia um bilhete escrito: "Não ouse chamar a polícia". Bem, ele fez justamente o contrário. Ligou para a polícia e disse que suspeitava que o ladrão era seu meio-irmão, o Davi. Um dos policiais foi à casa do Davi, fez várias perguntas. Mas o homem mostrou o braço direito que estava enfaixado para o investigador. "Veja só, quebrei meu braço semana passada. Como eu entraria no escritório do meu irmão ou escreveria um bilhete?" O policial não pôde fazer nada, então foi embora. Mas resolveu fazer um lanche em uma cafeteria que ficava em frente ao apartamento do Davi. Meia hora depois, o investigador viu o homem saindo de casa. Naquele instante, percebeu que o cara era mesmo culpado e correu para prendê-lo. Como ele soube disso? O policial notou que ao sair do apartamento, Davi estava com o braço esquerdo enfaixado e não o direito. Será que ele é inteligente? Um dia, um aluno bonitão, o Thomas, entrou na turma da Kátia. Todas as meninas ficaram loucas por ele, que sabia dessa popularidade. Mas nada do que elas faziam era capaz de despertar a atenção do rapaz. Seus olhos eram só para a Kátia. Ela também gostava muito dele, mas queria saber se, além de bonitão, ele também era inteligente. Aí um dia, quando eles ficaram a sós na sala de aula, a Kátia foi ao quadro negro, pegou o giz e escreveu 128 raiz e 980. O Thomas pensou por alguns segundos, depois sorriu. A Kátia soube na hora que ele havia decifrado seu enigma. E você, conseguiu decifrar? Matematicamente, esse enigma não faz sentido algum, mas se apagar a parte de cima de toda a expressão, você obterá a frase I love you. É preciso ser um gênio para adivinhar isso, né? O gerente demitido. O Marcos, o João e o Bruno trabalhavam como gerentes no mesmo escritório. Um dia, um deles foi demitido e o outro foi promovido. O que ficou queria pedir demissão no começo, mas depois mudou de ideia. O que foi demitido é mais velho que o resto e é solteiro. O João é mais jovem que o gerente que resolveu continuar trabalhando. E ele não conhece a esposa do Bruno. Qual deles foi demitido? Não é o João, pois ele é mais jovem do que o gerente que ficou. Também não é o Bruno, porque ele é casado. Isso significa que o Marcos foi demitido, o João promovido e o Bruno resolveu continuar em sua função. A charada do antiquário. O Jorge era um famoso antiquário em sua cidade, mas muita gente tinha inveja dele. O homem tinha uma filha, a jovem Linda Elisa. Uma noite, enquanto ele estava ocupado em sua loja, o telefone tocou. Uma voz masculina diz que a filha dele havia sido sequestrada e que, se quisesse vê-la de novo, o Jorge teria que dar sua coleção de joias para um cara que estava esperando do lado de fora. Não era a primeira vez que alguém ameaçava o Jorge, por isso ele pediu para falar com a filha. E fez apenas uma pergunta para ela. "Tenho 2 mãos, mas não consigo me coçar. Quem sou eu?" Quando o Jorge não ouviu resposta alguma, disse: "Não é minha filha", e desligou. Qual seria a resposta para essa charada? A Elisa saberia que seu pai estava falando sobre um relógio. O problema do motorista. Um homem estava dirigindo em uma estrada quando um dos pneus do carro estourou. Enquanto o trocava, ele perdeu todas as 4 porcas dele. A via estava deserta e o motorista ficou com medo de ficar ali, esperando por muito tempo, até que alguém aparecesse para dar uma mão. Mas um adolescente passou perto do carro e disse uma coisa que ajudou o homem a resolver seu problema. Que conselho o jovem deu ao motorista? O rapaz lhe disse para retirar uma porca de cada roda para prender o pneu novo. Assim, ele poderia chegar até a borracharia mais próxima. Ladrões famosos.
Há vários anos, os policiais tentavam pegar 2 ladrões e, finalmente, após outra ocorrência, conseguiram capturar um dos criminosos. Eles passaram 2 dias interrogando o ladrão, mas ele não disse nada sobre os objetos e dinheiro roubados, tampouco sobre o paradeiro de seu companheiro. Mesmo assim, nas 24 horas seguintes, os detetives conseguiram encontrar o esconderijo das coisas roubadas. Elas estavam em um casebre no subúrbio. No porão havia um homem que pareceu ficar muito feliz em ver a polícia. Ele disse que estava preso naquela casa havia uma semana. Ninguém o visitava e ele já estava começando a ficar sem comida. Por isso ficou tão feliz ao ler as boas notícias no jornal. Os policiais souberam na hora que aquele era o cúmplice que eles estavam procurando. Como? Se ele estava preso no porão, como teria acesso a jornais novinhos? 2 baldes. Você tem 2 baldes com água. A do primeiro está quente, a 38 graus. A do segundo balde está gelada, a menos 73 graus. Você precisa jogar 2 moedas simultaneamente dentro dos 2 baldes. Qual chegará ao fundo mais rápido? A moeda jogada na água quente. A outra nem vai afundar, pois a água do balde está congelada. Um documento importante. O João, que é diretor em uma empresa de grande porte, conseguiu convencer seus sócios a assinar um acordo super importante. Depois, colocou o documento dentro de uma pasta e o deixou sobre a mesa de seu escritório particular. Quando chegou para trabalhar no dia seguinte, a pasta havia sumido. Que surpresa! O João reuniu todos os funcionários que estavam na empresa naquele momento e os interrogou. A funcionária da limpeza disse que estava ocupada limpando o chão e que não prestou atenção em nada ao redor. O designer explicou que não tinha deixado sua sala em momento algum. E mais, por ser um artista, não tinha interesse nenhum em documentos de acordo. O contador admitiu que havia entrado no escritório do João para levar alguns documentos para ele assinar. Mas ao ver que não havia ninguém lá dentro, saiu imediatamente. Quem pegou o documento do acordo? Foi o designer. Caso contrário, como ele saberia que a pasta desaparecida tinha um acordo dentro? Quebra-cabeça das meias. O Matheus usa apenas meias pretas ou brancas. Uma noite ele está se arrumando, apressado para um jantar romântico com sua namorada. De repente a energia acaba. O cara tem 10 meias brancas e 10 pretas em sua gaveta, mas todas estão misturadas. Se está totalmente escuro no quarto e o Matheus não consegue enxergar nada, quantas meias ele precisa tirar da gaveta para pegar 2 da mesma cor? Só 3. Entre 3 meias, ele certamente encontrará 2 da mesma cor. Uma professora esperta. Um dia, uma professora resolveu dar uma prova para seus alunos, mas todos se recusaram a fazê-la. Ela poderia dar uma advertência por faltar à prova para apenas um deles. Todos sabiam os nomes de seus colegas. Se um estudante soubesse que iria ganhar uma advertência, todos aceitariam fazer a prova. Como a professora poderia fazer com que todos participassem? Ela disse à turma que daria uma advertência para o aluno cujo nome fosse o primeiro da lista de chamada. Aí, essa pessoa não faltaria no dia da prova. Quem fosse o segundo da lista não faltaria também. Então, seguindo essa lógica, no fim das contas, todos fariam a prova. O tesouro escondido. A Marta amava muito sua irmã caçula, Maria. Porém, uma vez ela precisou passar o dia todo fora de casa, mas não queria que a Maria sentisse muita saudade dela, ou que ficasse entediada. Por isso, montou um jogo de caça ao tesouro para a menina. Antes de sair, a Marta entregou um pequeno mapa para a pequena e lhe disse que, se seguisse todas as instruções, ela encontraria o verdadeiro tesouro. A Maria seguiu o mapa à risca. Ela deu a quantidade exata de passos e se virou nos locais certos. Em determinado momento, chegou ao fim da rota e começou a cavar. Ela cavava e cavava, mas nada do tesouro aparecer. Naturalmente, a menina ficou super aborrecida. Quando a Marta voltou, pegou o mapa e encontrou o tesouro quase que imediatamente. Como? A irmã mais velha cometeu um erro enorme enquanto desenhava o mapa.
Os passos dela eram muito maiores que os da Maria, por isso que a menina não conseguia encontrar o lugar onde a Marta havia escondido o tesouro. O que aconteceu com o rei do baile? Assim que o Bruno foi coroado rei do baile de formatura, ele desapareceu. Puf! Assim, do nada. Seus professores procuraram por toda a parte. Eles acreditavam que havia 3 pessoas que poderiam estar por trás daquele sumiço. O Joaquim, rival do Bruno, garantiu que passou a noite toda dançando com sua namorada e que não tinha visto o novo rei do baile. O colega de turma do Bruno, o Denis, diz que não estava se sentindo bem, então passou a noite inteira no sofá da recepção. Laura, a admiradora secreta do Bruno, diz que estava contando os votos da eleição. Os professores souberam na hora quem estava por trás do desaparecimento. Era a Laura. O Bruno já havia sido coroado antes de sumir. Ela não precisaria mais contar os votos. O aniversário da Sandra. A Sandra é uma jovem muito especial. Ela tinha 17 anos antes de ontem. Ano que vem terá 20. Qual é o segredo dela? A Sandra não é nenhuma viajante do tempo. É que ela nasceu no dia 31 de dezembro. Então, se hoje for 1º de janeiro, é correto dizer que tinha 17 anos antes de ontem. Ela fez 18 no dia seguinte, fará 19 no último dia deste ano e no ano que vem completará 20 anos.